Vem um amigo junto comigo, eu quero apresentar toda a igreja. E ele chama Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu não ando sozinha. Onde eu coloco a planta dos meus pés, ele está comigo. Quando o papai está na casa, alguma coisa diferente acontece. Aleluia. Eu quero convidar toda a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14. Versículo 22 a seguir diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios longe da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se tu és o Senhor, manda-me ter ir contigo, pois sobre as águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que essa palavra, esse texto, vai vir de encontro na tua vida. Não sei o que você passou essa semana, não sei como você chegou aqui. Uma coisa eu sei, que Deus não faz nada sem propósito. Aleluia. Ou é pela vontade dele, ou é pela permissão dele. E eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite, não só porque você viu o anúncio, não só porque alguém te convidou, ou não só porque você era obrigado a estar aqui. Eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite atraído pela graça de Deus. A graça de Deus te alcançou e trouxe você aqui neste lugar, porque Deus tem algo para ativar na tua vida. E quando Jesus reúne o teu povo, a tua igreja, alguma coisa diferente acontece. E quando ele dispensa o teu povo da tua presença, ninguém, eu disse ninguém, sai da mesma forma que entrou. O detalhe. Então Deus está dizendo assim para você: se você ainda não abriu o teu coração, eu te convido a abrir o teu coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E tenho certeza que algo vai ser ativado aí dentro de você. Quem sabe você chegou aqui triste, desanimado, sem perspectiva de vitória, pensando que o teu problema não tem jeito, que nada dá certo, que você não consegue avançar, não consegue fazer nada e nada flui na sua vida. Eu vim aqui dizer para você, dar uma palavra, entregar uma palavra do céu para você, que Deus está dizendo para mim e para você, que coisas grandes de Deus estão por vir na tua vida a partir de agora.
dizendo? Que logo a seguir, Jesus deu uma ordem para os discípulos, dizendo assim: entram no barco e passa adiante, porque vocês vão chegar, vocês têm que chegar do outro lado. Ou seja, Deus deu uma ordem para eles: entra no barco, segue adiante, porque vocês têm que chegar do outro lado. É necessário vocês chegar do outro lado, porque tem algo esperando por você. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você que Deus está dando uma ordem para você, que tem algo esperando para você depois desse vale, dessa luta, dessa prova que você está passando. Então Deus está dizendo: não desista. A ordem de Deus para mim, para você marchar, avançar, prosseguir e caminhar no propósito, porque Deus tem algo a realizar na tua vida e através da tua vida. A Bíblia diz que o discípulo ouviu a voz de Deus e obedeceu. Segura aí. Deus tem falado conosco culto após culto. Sim ou não? Sim. E eu pergunto, responda no teu coração: e você tem obedecido? Porque se nós ficar atentos, a gente vai prestar atenção. Ficar atento com o detalhe do nosso Deus, é um Deus de detalhe. Deus está falando conosco em todo momento, em todo instante. Aleluia. Então, e Deus pergunta: você tem obedecido aquilo que Deus tem falado para você através da palavra? O interessante é que eles obedeceram, eles entraram no barco, seguiram viagem, foram para o destino, estava indo o destino que Deus tinha falado para eles. Mas a Bíblia diz que Jesus não estava no barco. Jesus estava despedindo a multidão. E a Bíblia diz que Jesus ele foi para um lugar reservado para orar. Ele foi a um lugar reservado para orar sozinho. Caída a tarde, lá estava só ele orando. Irmãos, sinceramente, Jesus nem precisava de orar, mas ele quis deixar um exemplo a ser seguido sobre a oração. E Jesus está dizendo para mim: você está seguindo o exemplo que o mestre ensinou, que é para nós orarmos em todo o tempo, para nós buscarmos a presença de Deus? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque eu vejo em muitos lugares, muitas pessoas vêm num culto como esse, senta no banco, cruza o braço e quer que Deus faz tudo, resolve o problema, muda a situação no estralado dele. E eu pergunto para você, antes de você vir no culto de hoje, como hoje, nesta hora, o que você fez antes de vir aqui? Quanto tempo você separou do seu momento? Qual é o tempo que você separou para estar sós com Deus? Para orar, para vir aqui nesse culto, para adorar o Senhor, para buscar a presença dEle, porque nós sempre temos o costume de entrar na presença do Senhor com as mãos vazias. E nós não buscamos a Deus como temos que buscar na particularidade. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta para você secreta. A pastora da igreja estava louvando aqui no louvor do lugar secreto. Que Deus quer ter uma intimidade com você. Deus quer ter um particular com a igreja, com todos nós. Nós pensamos que Deus só quer ter intimidade, uma profundidade, uma particularidade só com algum grupo de pessoas, algumas pessoas que estão separadas. Não, é para todo mundo, aqueles que querem buscar, se colocar na posição. Deus está esperando até um encontro real e verdadeiro com você. Deus está esperando até uma intimidade, uma profundidade, uma particularidade com você.
Mas a Bíblia diz, no versículo 24, que o barco estava longe, bem longe, muitos estádios de longura. Mas a Bíblia diz que de repente, o vento começou a soprar ao contrário. Quando eles saíram, entraram no barco, seguiram o destino, não tinha vento contrário. Mas de repente, no meio do caminho, no meio da caminhada, surgiu um vento contrário. E realmente, quando a maioria dos cristãos estão fazendo algo para Deus, de repente está tudo certo, tudo calmo, tranquilo. De repente começa a vir os ventos, vem um vento de cá, um vento de lá e soprando de todo lado. Realmente a maioria dos cristãos se desespera. A maioria dos cristãos ficam desesperados, pensando que não vai conseguir chegar do outro lado, pensando que vai morrer, pensando que o barco vai naufragar. Aí a maioria não tem atitude, não tem ação, não tem posicionamento, não consegue se levantar. Sabe por quê? Porque não conhece o Deus que ele serve, não tem uma particularidade, uma intimidade com o Espírito Santo. Se você crê e toma posse no que a palavra diz, que Jesus deu uma ordem, é necessário, vocês vão chegar do outro lado. Então não é o vento, não é a fúria do mar, não é a tempestade, não é a perseguição, não é calúnia, não é difamação, não é os opositores, não é nada e ninguém, nem o inferno vai impedir de você chegar do outro lado. Ei, Deus está dizendo para você, não é hora de parar. Viva, chama! Glória a Deus. Aleluia! Mas a Bíblia diz no versículo 26 que de repente os discípulos avistam alguém andando sobre as águas. Mas de repente um ou outro lá começa a exclamar e dizer: é um fantasma. E diz assim: tomados de medo, gritaram. Olha, eles eram discípulos de Jesus, andavam junto com Jesus, tinha o privilégio de contemplar milagres e maravilhas que Jesus operava. Eles estavam a todo momento com Jesus. Mas o interessante é que mesmo eles estando com Jesus, servindo Jesus, eles tiveram medo. Mesmo você entrando aqui na igreja, culto após culto, servindo a Deus, não sei quanto tempo você serve a Deus, tem momento da vida que faz a pessoa desesperar, sentir medo, ficar abalado. Tem pessoas que não conseguem se levantar, tem pessoas que ficam desanimados, sem força. E o interessante é que tudo que eles aprenderam com Jesus, eles não colocaram em prática. E tudo que nós aprendemos na palavra, Deus está te preparando, te ensinando, porque a qualquer momento você pode precisar daquilo que Deus te orientou e falou. Então a gente tem que estar preparado para qualquer momento, para qualquer área da vida. Você não sabe qual é a hora, qual é o momento, qual é o dia, o mês, o ano que o vento vai soprar. Então você tem que estar afirmado na rocha, enxergado na videira que é Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus viu, estava andando sobre as águas e viu o desespero dele. E aí Jesus brada e diz assim: não tenha medo, porque sou eu que estou indo ao encontro de vocês. E a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que Jesus fala assim para ele: tenha bom ânimo, não temas,
Pensa num homem abençoado. No versículo 29, versículo 28, Pedro diz assim: se és tu, Jesus, olha só, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Mesmo ele vendo, mesmo ele ouvindo a voz de Jesus, mesmo ele vendo Jesus, se é o Senhor mesmo que está falando, manda eu andar sobre as águas. Está parecendo Tomé. Jesus ressuscitou. Eu não acredito. Deixa eu tocar aqui na ferida para ver se é Deus. E Deus está falando com você. Está dando uma palavra de destino. Está liberando uma palavra de ordem sobre a tua vida. E você está dizendo: será que é Deus mesmo que está falando? Será que é Deus que fez a promessa? Que eu não estou vendo nada, não está conversando nada. Parece que a oração não só promessa, mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Jesus ele vela para cumprir a palavra dele. E o que ele determinou na tua vida no tempo certo vai acontecer. Mas ele está dizendo para você: persevera e creia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Pedro ele desce do barco. Já imaginou a cena dos discípulos? Eles estão dentro. Eu não vou não. Eu não tenho coragem não. Você vai colocar o pé lá para afundar. Aí ele falou: eu vou, porque o mestre mandou eu ir. Mas é interessante que quando ele sai do barco, coloca o pé na água e começa a andar sobre as águas. E nesse momento, quando ele estava andando sobre as águas, os olhos dele estavam focados em Jesus. Estava focado na cruz. Mas, a partir do momento, no versículo 30, que a força do vento foi ficando mais forte, a Bíblia diz que Pedro teve medo e começou a submergir e começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos da cruz, quando nós tiramos os olhos de Deus, os olhos em Jesus, aí nós começamos a afundar em todas as áreas da nossa vida. Aí eu aprendi uma coisa: porque Pedro afundou. Ele afundou porque ele tirou os olhos da cruz, os olhos de Jesus. E muitas vezes o nosso ministério não avança, não flui. Muitas vezes alguma coisa na casa, na sua vida, ou em qualquer área da sua vida está trancada, amarrada, presa. Às vezes tem um bloqueio, tem uma barreira, você não consegue avançar. Você patina, tenta sair do lugar, mas não consegue fluir, não consegue prosseguir. Sabe por quê? Porque nós tiramos os olhos da cruz. Mas a Bíblia diz: por maior que seja a tua luta, por maior que seja o teu sofrimento, por maior que seja a provação, por maior que seja o deserto, o vale que tu está passando, a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para o monte, para o alto, para a cruz, e é de lá que vem o meu socorro. O teu socorro vem do teu Salvador, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Olha, o que é que nós aprendemos com Pedro? De todos os apóstolos que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus durante o ministério terreno de Jesus, podemos afirmar que Pedro é o que mais nos representa como cristão e servo de Deus, pois as experiências que Pedro teve durante o momento, o ministério, o tempo que ele teve com Jesus aqui na terra, tanto ele como a servos, nós
identificamos que alguma vez, alguma coisa que aconteceu com Pedro se depara com a nossa vida. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus está no lago, na beira do lago. Pedro está pescando e eles pegaram nada de peixe. Pensa que eles eram experientes, sabia onde que estava o canudo, sabia o momento de pescar, sabia o momento de jogar a rede, sabia pescar na caradinha inteira, não tinha pegado nada, voltado triste para o estado. E de repente Jesus está na beira, pega embaixo de Pedro, emprestado, ele empresta. E eles dependiam, o sustento deles dependia dos peixes que eles vendiam, e com o dinheiro da venda é o que eles conviviam, viviam e pagavam as dívidas e desfrutavam daquilo que eles tinham. Mas de repente, logo quando Jesus vai entregar o barco um pouquinho antes, Jesus fala assim para ele: ó, volta lá e torna a lançar a rede. Aí Pedro fala: não, eu já fui lá, joguei a rede, mas não aconteceu nada. Aí Jesus fala: volta lá e torna a jogar a rede aonde as águas são mais profundas. Aí Pedro olha para Jesus e disse: eu vou voltar lá, porque tu mandas. E Deus está dizendo: volta lá onde as águas são mais profundas. Não é só para Pedro ter peixe, pegar peixe naquele mar, não. Deus está dizendo para ele: volta, lança a rede onde as águas são mais profundas. Deus está convidando Pedro a ter uma profundidade, intimidade com Jesus. E Deus está dizendo: sai do raso, sai da superfície. Aleluia. E vai aonde as águas são mais profundas, Mais do Senhor. aonde você vai ter experiência, aonde coisas maravilhosas, sobrenaturais vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que ele vai pegar um monte de peixe quando ele volta. Jesus faz um convite para ele: a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro foi seguir Jesus, caminhou junto com ele. Mas nós aprendemos uma lição com Pedro. E muitas vezes você depara com algumas pessoas, algumas atitudes e comportamentos que alguns cristãos têm. Pedro andou praticamente 3 anos e meio com Jesus. A Bíblia diz que certa feita Jesus repreende Satanás usando a boca de Pedro. Às vezes o cristão não vigia, e às vezes é o diabo que usa a vida, às vezes a boca de algumas pessoas. E Jesus repreendeu o demônio que estava falando, usando Pedro, mas ele era discípulo, estava do lado. E o interessante é que Pedro andou praticamente 3 anos e meio com Jesus, e Jesus fala para ele: o dia que você se converter de verdade, a tua vida vai ser transformada. Ou seja, ele andou 3 anos e meio com Jesus e ainda não era salvo. E às vezes nós servimos a Deus já faz algum tempo e pensamos que estamos salvos, e às vezes nós não estamos. Faz uma análise aí, uma reflexão. E o interessante é que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, Jesus vai lavar o pé dele e fala: não, o senhor não vai lavar meu pé não. Não, imagina, não vou deixar não. Aí Jesus fala: então, se você não tem parte comigo, não tem parte com meu pé. Aí Pedro fala: ah, então tá, pode lavar meu pé, minha cabeça, meu corpo, me lava tudo, que eu quero ter parte com o Senhor. E a Bíblia diz assim para ele, diz assim, que Jesus fala assim para ele: olha, eu vou ser preso, eles vão bater em mim, vão me castigar, vai me surrar bastante. Aí Pedro fala assim: não, ninguém vai prender o Senhor, ninguém vai colocar a mão no meu corpo, o Senhor até o final do lar. Aí Jesus fala assim: Pedro, quando eles me prender, quando eles me pegarem, eu vou morrer uma morte de cruz. Mas vou dizer uma coisa para você: antes que
Se o galo cante 2 vezes, você vai negar também. Ah, mas não vou não, eu sou crente. Eu estou lá na igreja, participando de todos os cultos. Eu sirvo ao Senhor, meu nome está escrito no hall de membro da igreja. Eu sou crente, sou salvo. Quando o soldado foi prender Jesus, a Bíblia diz que ele saca da bainha, tira a espada e corta a orelha do soldado. Andando 3 anos e meio com Jesus, não desprendeu, não abandonou e não largou o que ele carregava do passado. E às vezes nós seguimos, estamos na presença. Às vezes tem alguma coisa que nós trazemos do passado, da outra vida que nós vivíamos, e andamos junto conosco como amuleto. E Jesus está dizendo: desprende daquilo que não te pertence, porque às vezes está impedindo de você receber e alcançar. Aí veio, prende Jesus pegou, colocou a orelha do soldado na hora do lugar. Olha, Jesus operou um milagre. Aí Jesus estava chamando: não, Pedro, não se preocupa não. Se eu quiser, era só eu dar a ordem. Meu pai mandava um amigo ensinando. Tudo podia acontecer, basta uma palavra, tudo acontece. Mas isso tudo é necessário para que cumpra a palavra. Aí Jesus foi levado. Aí as pessoas lá da cidade falavam: se você pertence àquele povo, você anda igual ele, você fala igual ele, você caminhava junto com ele. Não conhece esse Jesus e não sei quem é. Aí quando ele escuta o barulho do carro cantando, vem o arrependimento. O que eu fiz? Eu joguei fora tudo que Jesus tinha me dado. Eu desprezei o que Deus colocou na minha vida. Valorize o que Deus te deu. Valorize o que Deus colocou nas suas mãos e cuida com zelo. E a Bíblia diz que logo depois disso, Pedro voltou para trás. Foi fazer tudo o que ele fazia antes. Saiu fora da presença de Deus. A Bíblia diz que logo depois que Jesus ressuscitou, logo depois, quando Jesus estava na beira do lago, acendeu, fez a churrasqueira de última hora, acendeu lá, tomou os peixinhos passados. Ele estava de novo pescando. Tinha mais gente com ele, mas ele estava seminu, mas voltou a pescar. E a Bíblia diz que Jesus estava na beira, só que eles não reconheceram. Muitas vezes Jesus está falando, muitas vezes nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo e a gente não reconhece que é Deus que está falando. Muitas vezes nós julgamos a aparência, muitas vezes nós julgamos a pessoa, e Jesus está dizendo: eu estou falando, só que vocês não reconhecem que é eu que estou falando. E a Bíblia diz que Jesus abre os olhos dele. Aí eles falam: parece que é um mestre, é Jesus. Tira a escama dos olhos dele. Quando Pedro olha lá no mar pescando e vê que é Jesus, a Bíblia diz que ele pula dentro da água para se esconder, porque ele estava sendo nu. E o pecado às vezes faz nós se esconder de Deus. O pecado faz às vezes a nós se esconder de Deus. Mas o interessante que quando Pedro afundou nas águas, quando ele estava andando, ele afundou, ele gritou socorro, pediu para Jesus salvar. Tem um louvor que diz assim: se o trovão e o mar sedento vem, sobre as ondas descansarei, pois sei que tu és Deus. E a Bíblia diz que Jesus foi, pegou pela mão e levantou ele. E logo depois, quando Jesus entrou no barco, acalmou o vento, cessou toda a fúria. Então Jesus está dizendo: ei, o vento pode estar soprando de todos os lados, mas a ordem é para você chegar do outro lado. E ele está dizendo: não se desespere.
Usa a autoridade que eu te dei, porque há poder na oração. Usa a autoridade no mundo espiritual para que o vento se acalme, para que cesse a fúria do mar. Porque quando está tudo bem é fácil dar glória a Deus, viu? Quando o seu carro, o tanque do seu carro está cheio de combustível, é fácil dar glória. Quando você sabe que lá no banco a sua conta está recheada de dinheiro, quando você sabe que a saúde da tua casa, da tua família está bem, é fácil vir aqui dar glória, é fácil dar glória a Deus. Quando você sabe que quando você chegar na tua casa tem um alimento sobre a tua mesa, aí é fácil dar glória a Deus, é fácil ser crente, é fácil vir aqui levantar a mão e adorar o Senhor. Mas eu quero ver se você é crente de verdade. Quando você está na prova, está no vale, o vento está soprando, quero dizer que ainda que a figueira não floresça, o Todo-Poderoso vai intervir por você. E Ele está dizendo: não é hora de parar. Eu quero orar com toda a igreja. Se porventura tem alguém aqui na nave da igreja que ainda não entregou a sua vida para Jesus, quem sabe que tem alguém aqui que está fora dos caminhos, fora da presença de Deus. Quem sabe que tem alguém aqui que quer ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como Salvador, retornar para o caminho dele, para a presença dele. Se tem alguém aqui nessa maneira, nessa noite, eu te convido, levanta a sua mão bem alto para mim poder ver, porque eu quero orar por você. Faz uma análise aí para retrospectiva. Eu não sei como que está a tua vida. Se tem alguém aqui que quer abrir a porta do seu coração para Jesus fazer morada permanente, eu te convido, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Bom, se não tem, eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Ah, tem uma jovem, vem cá. Se tem mais alguém, o momento é agora. Jesus está te dando uma oportunidade. Aleluia. Não perca esse momento. Esse momento é tão precioso. Jesus vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer escrever uma nova história. Se tem mais alguém na nave da igreja, eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você. Se tem mais alguém, vem, porque o momento é agora. Jesus está te chamando. Se tem mais alguém, vem. Papai está na casa. Se tem, eu sei que tem mais gente. E ele está batendo na porta. Ele está dizendo: se você abrir a porta, eu vou fazer orar permanente. Eu não vou insistir muito, porque as horas já estão avançando, mas eu quero convidar toda a igreja a estender as mãos. Vamos orar por esses jovens aqui, ó. Senhor, na autoridade que há sobre o seu nome, eu apresento esses jovens diante de ti e te peço, Pai, nesta hora, perdoa os pecados deles, perdoa as iniquidades, perdoa todas as transgressões, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha fortalecer eles, que o Senhor venha renovar as forças deles, que o Senhor venha sustentar eles, Pai, com a destra da tua justiça. E que o Senhor venha escrever, Pai, o nome deles no livro da vida, Senhor, para que jamais seja apagado. E que o Senhor venha fazer tudo novo, Deus, a partir de agora. E eu te peço que o Senhor abençoe a vida desses jovens, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí? Ó, você
você ouviu a palavra e você tem certeza e convicção de que Deus falou com você hoje através da palavra, através do louvor, eu não sei qual é a área que vem que está sobrando na tua vida. Eu te convido, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque nós vamos orar. Aleluia. Eu não tenho poder para fazer milagre, nem os pastores, nem os obreiros que estão aqui. Mas tem um Jesus maravilhoso que está na casa e Ele tem todo o poder. Aleluia. Você, independente da provação, da luta que você está passando, se você ouviu a palavra de Deus e você precisa do socorro de Jesus, a Bíblia diz que Pedro afundou e ele gritou socorro para Jesus socorrer. E Jesus foi, estendeu a mão e levantou ele. Se você tem, eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você. Amém. Nós vamos orar, nós vamos orar. Senhor, na autoridade que há sobre o seu nome, apresenta agora a tua igreja, Pai, o teu povo agora diante de ti. Visita agora, Pai, essas vidas agora. Sonda, Deus, cada coração. Sonda, Pai, a intenção de cada coração nesta hora. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha repreender toda a fúria do inferno contra essas vidas, todo